seja bem-vindo ao Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa semanal da Unimed Teresina, que trata sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Agora aqui na TV Cidade Verde, toda quarta-feira, você acompanha o Minha Saúde no Jornal do Piauí. Esse conteúdo também fica disponível no Instagram da Unimed Teresina, que é o @Unimed Teresina, e no YouTube oficial, Unimed Teresina Oficial. Você se inscreve, compartilha, tem muito conteúdo para você acompanhar lá no nosso YouTube. Você sabe o que é o colesterol alto? Ele acontece quando o nível de colesterol está elevado e essa elevação está diretamente ligada a doenças cardiovasculares. No Brasil, estão entre as principais causas de mortalidade. E no Minha Saúde de hoje, nós vamos entender mais sobre essa relação entre o colesterol e essas doenças cardiovasculares, conversando com o médico cardiologista Luiz Bezerra, cooperado Unimed Teresina. Doutor Luiz, bem-vindo à Minha Saúde. Olá, muito obrigado, Nádia. Prazer estar aqui. Obrigada mesmo. Também. Falar sobre o colesterol é lembrar que o colesterol é uma substância útil ao organismo. Ela é positiva, ela está associada à formação da parede das células, está associado à formação de hormônios. Porém, em quantidades inadequadas, ele passa a se depositar nas paredes das artérias e vai fazendo com que essa deposição vá formando placas que vão obstruindo as artérias ao longo do tempo. E uma coisa interessante é lembrar que quase 80% desse colesterol que se acumula é produzido pelo próprio organismo, não vem da dieta. Então, mesmo que você tenha uma dieta pobre em colesterol, absolutamente zero de colesterol, isso vai representar só 20% do colesterol que vai para o seu sangue. É interessante, né, doutor Luiz? Porque muitas vezes a pessoa, você é tão magrinha e tem o colesterol alto, então essa relação não é feita assim, né? É claro que a obesidade sim está associada a maiores índices de colesterol, mas essa é uma relação que é muito mais genética, muito mais hereditária do que propriamente alimentar. Você tem pacientes que se alimentam muito bem e que tem colesterol alto porque tem uma relação familiar. E mais interessante, se você observar, tem várias famílias. O meu pai infartou cedo, meu avô infartou cedo e eu tenho colesterol alto. Quando você vai olhar, é a família inteira que tem um colesterol alto e às vezes não se tratava antigamente da forma adequada. Isso traz problemas ao longo de gerações. Mesmo pessoas magras, atletas, às vezes podem ter colesterol alto porque é uma relação muito mais genética do que propriamente alimentar. Então eu tenho, por exemplo, uma adolescente que já pode ter colesterol elevado. E aí junta-se a isso um estilo de vida que não é adequado e aí você já vai fazendo esse depósito de placas de gordura, fazendo ao longo dos anos e pode trazer um problema mais tarde. É interessante você falar isso. Já se detectou placa de ateroma, placa dentro das artérias, em fetos. Então mostrando que a placa ela começa já na vida intrauterina. A velocidade de progressão dela é que você pode controlar. Então, talvez, o que nós estamos aqui é adiando um processo para muitos anos à frente, com controle, com medicações, atividade física, alimentação adequada, zerar o tabagismo, controlar a hipertensão. Tudo isso é para que você diminua a velocidade de progressão dessa doença. E o colesterol é um desses elementos que fazem com que essas placas acelerem o seu processo. Para que você tenha uma ideia, hoje nós temos pacientes que têm como único fator de risco o colesterol alto e que podem ter infarto, morte súbita, AVC, com um único elemento, apenas o colesterol alto. Então essa história que colesterol faz bem, que baixar o colesterol, que a gente ouve na internet, essas fake news de internet, isso é mentira. Não existe isso. Colesterol em quantidades altas, ele aumenta o risco de mortalidade e reduzir o colesterol com medicações é seguro, saudável quando indicado, correto, e reduz a mortalidade, reduz AVC, reduz infarto. Então não caia nessa história de que colesterol é bom, que ter o nível de colesterol elevado é saudável, que os seus avós comiam gordura de porco e tudo bem. Isso é lenda, é parcialmente verdade, então não é bom cair nessa. Até porque, né, doutor Luiz, a alimentação mudou muito ao longo dos anos. Então, eu digo, minha avó viveu 91 anos, comia gordura de porco, comia manteiga e não tinha problema nenhum no coração, mas há um tempo atrás, o estilo de alimentação, a gente tinha alimentos menos processados, então a gente tinha acesso a uma alimentação talvez mais saudável do que a que a gente tem hoje ou não. Porém, isso tem quando eu digo que é parcialmente verdade, isso é fato. As pessoas comiam mais gordura animal antigamente do que hoje. Hoje nossa gordura basicamente é vegetal. Se você for olhar os óleos que a gente usa em casa, são óleos vegetais.
à base do girassol, da soja, do milho, canola e etc. Porém, tem um detalhe que deve ser lembrado. Os pacientes, se você observar nos últimos anos, a mortalidade dos pacientes foi diminuindo. Nós hoje vivemos muito mais tempo do que os nossos avós. Não só por uma questão alimentar, mas também por uma questão de conscientização. Hoje nós fazemos mais exercício do que naquela época. Embora as crianças gostem muito de jogos eletrônicos, etc., e se exercitem menos do que talvez nós quando éramos crianças, mas hoje você vê as ruas de Teresina lotadas de pessoas correndo, as academias cheias, e isso é um fator muito positivo. Esse é um dos elementos. Outro elemento que eu diria que é fundamental, o acesso a bons cuidados médicos. Antigamente nós não tínhamos. Mesmo para as pessoas que tinham condições de pagar um médico, era difícil, tinha que ir à cidade, às vezes saía do interior para ir à capital. Hoje não, hoje nós temos o programa de saúde da família, que vai até a região mais longínqua do país. Hoje nós temos acesso até a consultas online. Então nós temos acesso a vacinações, acesso a medicações mais fáceis, mais baratas. Então isso melhorou a vida da população como um todo. Atribuir a um único elemento, dizer assim, os meus avós comiam gordura de porco e viviam bem. É um pouco falso dizer isso, porque são tantos elementos envolvidos que para atribuir a um só elemento fica um pouco forçado. Então vamos fazer a relação do colesterol elevado, dos índices ruins de colesterol no nosso sangue com as doenças cardiovasculares. Perfeito. Então vamos lá. O colesterol, como eu disse, é uma substância importante, útil, mas que em valores aumentados começa a ter problemas. Está associado intimamente o aumento do colesterol alto ao índice de infarto, AVC e morte cardiovascular. Quando que eu devo ficar preocupado? Primeiro, não dá sintomas. Essa história que o colesterol alto dá tontura, dá isso, aquilo, isso é mentira. Já foi tentado provar isso em dezenas de estudos e essa relação não se bate. Silencioso. Você não vai ter sintomas de colesterol alto. Não dá para associar diretamente uma coisa à outra. Pode até ter alguém que sinta tontura quando ele estiver alto, mas não quer dizer que todos vão sentir. E é ponto pacífico isso. A partir de um determinado limite. E quando é esse determinado limite? Nos anos 80 e 90, a gente tinha um valor de corte para todos. A partir daqui a gente trata. E hoje não, a gente tem estabelecido riscos mais individuais. Por exemplo, eu vou pegar um determinado paciente, vou pegar a idade, se ele fuma, se ele tem diabetes, qual é o valor de colesterol dele, qual o sexo, qual é a idade. E aí com isso eu estabeleço uma tabela, uma regra. Existem os algoritmos hoje muito conceituados, são chamados de score de risco. E a partir desse score de risco eu calculo e determinado ponto eu vou tratar ou não. Então é uma coisa mais individualizada. É um grupo populacional mais estratigado. Por exemplo, digamos você é uma mulher com a idade X, o peso X, que não fuma, que faz isso, e você vai ter um determinado risco. Um outro cidadão que fuma, que é obeso, que tem colesterol alto, pressão alta, vai ter um risco muito mais alto, mesmo que vocês tenham a mesma idade. Através desta correlação, cálculo desse score de risco, eu vou saber se você precisa de um remédio ou se ele vai precisar do remédio. Então hoje é um negócio mais individualizado. E digo mais, no futuro e no futuro próximo, nós provavelmente tenhamos análises individuais sanguíneas, genéticas. Nós vamos talvez ter mais facilmente um estudo genético. Eu colho um pouco do seu sangue e sei qual é o gene que está com problema, eu vou saber qual tipo de remédio que você vai responder melhor, e essa talvez seja assim a grande fronteira que a gente tenha para o futuro. Não só no colesterol, na hipertensão, no diabetes, talvez nós tenhamos cada vez mais tratamentos individualizados. Na oncologia já é assim, nós já temos vários tratamentos de câncer que são associados de acordo com a pesquisa do gene. Você encontra um determinado receptor, a droga de quimioterapia é uma. Quando você não encontra, a droga é outra. Talvez logo no futuro nós tenhamos também pacientes que tenham esse gene, vão receber esse remédio, que não tem, que hoje não está escrito na testa, né? A gente vai por programações, assim, vamos por populações. Os diabéticos respondem assim, os que não são diabéticos, assim, mas no futuro vai ser mais questão individual, fechado, eu vou pegar a sua genética, o seu problema. Isso é uma coisa muito desafiadora e muito interessante. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Melissa Moura, sou psicóloga aqui do NAS. Hoje a nossa proposta é falar um pouquinho sobre esse tema muito amplo, muito importante, que é o autocuidado. Eu entendo que a nossa sociedade, por ser uma sociedade muito imediatista, às vezes foque bastante em satisfações que são bastante transitórias
e que nos dão esse alívio, essa alegria imediata. Mas é importante que a gente reflita um pouquinho que essa temática tão grandiosa e tão presente na nossa vida, ela envolve muitas questões bastante profundas. Às vezes a gente fica muito engendrado, muito rígido naquilo que, por exemplo, é nos colocado desde crianças, que é bom, que serve pra gente. Quando se trata de autocuidado, é importante que a gente faça uma autorreflexão sobre o que de fato significa isso pra gente, por ser uma temática também muito subjetiva, né? Então, às vezes o que é bom pra você, ou o que é bom pra mim, não vai ser bom para o nosso colega e vice-versa. É importante que, além de tudo, a gente tenha toda essa autorreflexão e esse autoconhecimento que nos leve a refletir: será que isso é bom para mim? Será que isso cabe para mim? De uma forma mais aprofundada, sem pensar em satisfações que sejam muito passageiras. Aqui no NAS a gente tem um grupo maravilhoso que funciona com uma frequência quinzenal, que chama Mente Sã, Corpo São, e a gente trata de reflexões e situações tão amplas como essa questão do autocuidado, para que a gente entenda o que nos serve, o que não nos serve mais. É um grupo aberto a beneficiários, então estão todos convidados a participar, para que a gente possa fazer fluir mesmo uma saúde mental que seja menos rígida, tá bom? Muito obrigada. Sobre essas novidades ou sobre o que a indústria farmacêutica pode oferecer para os pacientes que têm problema de colesterol alto, doutor, tem avanço nessa área? Temos. Para começar, o tratamento do colesterol é dietético. Sim, apesar de 80% do colesterol vir do próprio organismo, a dieta está comprovada que ela é benéfica e positiva. Uma dieta com menos gorduras saturadas, com menos colesterol, ela é positiva e salutar. Esse é o primeiro pilar. A partir daí nós temos medicações por via oral, são as chamadas estatinas, são as mais estudadas, as que mais trouxeram benefício ao longo dos últimos anos. Essas medicações são seguras, elas trazem pouquíssimos efeitos colaterais, são estudadas há mais de 40 anos, reduzem mortalidade, mas são às vezes vilanizadas na internet aí por esses criadores de fake news. Então essas medicações são muito importantes. É só uma coisa sobre as medicações. Uma vez introduzida a medicação para o controle dos níveis de colesterol, o paciente deve tomar para a vida toda? Para a vida toda. Infelizmente, ainda há essa ideia de que você vai tomar 90 dias e 90 dias você... Não existe esse tratamento. O que pode acontecer, eu já vi acontecer na prática, alguém poder deixar o tratamento, isso aconteceu com alguns pacientes que fazem bariátrica, por exemplo. Eu já vi. Esse paciente tinha colesterol alto, fez a bariátrica, melhorou absolutamente. Nós acompanhamos 1 ano e o colesterol perfeito, não subiu mais. Mas são casos muito raros, muito esporádicos. Uma vez iniciado, é difícil você ter que abandonar, porque é por isso que o início precisa fazer aquele cálculo que eu me referi. Calcular todo o fator de risco, quanto é o risco para aquela pessoa, para que você não passe de forma inadequada e a pessoa tome um remédio para o resto da vida que não precisa. Você precisa calcular o risco do paciente. E o seu médico normalmente calcula isso, às vezes ele não vai te dizer que está calculando aquilo, né? Ele vai te falar: olha, seu risco é tanto de ter um... Aí a pessoa até se assusta, mas olha, você precisa do remédio, porque ele vai reduzir risco e tudo mais. Uma vez iniciar, pro resto da vida. Para pessoas que não conseguem atingir, a primeira coisa que a gente tem que ir atrás é você estar tomando o remédio. 50% até dos pacientes não tomam a medicação de forma adequada. Até 50% dos pacientes abandonam o tratamento ou não tomam de forma adequada. Talvez pelo fato de ser uma doença assintomática? Então, esse é o principal problema. Ou se o paciente sente qualquer efeito colateral. Qualquer efeito colateral que ele julgue ser do remédio. Ele associa ao remédio, aí ele para. A partir de hoje, ele para de tomar um remédio. Escolhi entre todos do colesterol. Esse aqui é o do colesterol. É porque ele não sente nada, normalmente não vai sentir nenhum tipo de problema. E talvez esse é o grande desafio do médico hoje. É saber quem é o paciente que se beneficia e garantir que o paciente tome. Talvez esse seja o nosso grande desafio. Agora, para aqueles casos em que o paciente toma, mas mesmo assim ele tem ainda fatores de risco muito grande. Por exemplo, um paciente que já teve um infarto, que está com colesterol alto, mesmo com doses plenas dos medicamentos via oral. Hoje nós já temos medicações via subcutânea. Nós usamos essas medicações, às vezes, uma vez por mês e agora, mais recentemente, uma vez por semestre. O paciente vai usar o remédio uma vez por semestre e vai controlar o seu colesterol. Medicações que já estão no Brasil sendo liberadas. Não são tão baratas, né? São bem caras, para falar a verdade. Não são tão acessíveis, mas se você contar em relação ao custo-benefício de um infarto, de um AVC, os riscos que isso traz, talvez isso aí seja uma coisa muito positiva. E, por enquanto, o
90% ou mais do tratamento, acho que bem mais, 95% do tratamento é via oral ainda. Mas nós temos aqueles casos excepcionais, onde você precisa baixar o risco, e você lança a mão dessas medicações subcutâneas, que são medicações que se usam, como eu disse, ou mensais ou até semestrais. Doutor, você falava desse tripé, né, que é tão importante, que é o controle do colesterol por medicação, a atividade física também ajuda a reduzir o nível de colesterol ruim e a alimentação. Alimentos que podem realmente ser introduzidos numa dieta e que, se a pessoa seguir a risca, ela vai ter um bom resultado? Já percebeu que isso funciona para tudo? Para tudo, Esse né? tripé é fantástico, acho que é o tripé da longevidade. Se você exercitar, controlar bem a alimentação, fazer seu check-up e tomar seus remédios. Se você fizer esse tripé, certamente você vai viver bem mais do que a outra versão sua que não faz isso, né? Porque a gente só deve se comparar consigo mesmo, né? Não adianta a gente dizer, fulano fuma e bebe e não tem nada, mas a genética dele é dele, a sua é sua. Então esse tripé serve para hipertensão, esse tripé serve para dislipidemia, para o colesterol, esse tripé serve para o diabetes, esse tripé serve para as doenças não só cardiovasculares, outras doenças. Por exemplo, tem pacientes que controlam a obesidade com isso, com dieta, alimentação e agora alguns remédios e exercício físico. Então, tem várias doenças metabólicas que você consegue controlar só com isso. Ácido úrico você controla assim também, melhora com a dieta, com o exercício físico. E praticamente tudo que você observa dentro da cardiologia, principalmente, da endocrinologia, esse tripé vale para tudo. Então, isso eu acho que devia ser o ponto de partida. Se alimentar bem, fazer exercícios, controlar os pesos, tomar suas medicações, acho que é o ponto de partida. E diria mais uma coisa, viu, Nádia? Dormir bem. Uma coisa que a gente não coloca muito ainda nos scores de risco, mas dormir bem, dormir mais de 7 horas por dia, de 7 a 9 horas por dia, parece estar mais relacionado a menor incidência de AVC, menor incidência de infarto também. Então é bem interessante, uma coisa que nós temos observado muito, que na saúde como um todo, e não estou me referindo só ao colesterol, como um todo, dormir bem parece ser uma ótima estratégia para que o paciente viva mais. Então, do tripé, a gente passa aí para um quarteto. Um quarteto. Né? De boas dicas. Seria uma coisa boa. A gente já continua a conversa com o Dr. Luiz, mas eu quero dar um recadinho para você do SOS Unimed. Você sabia que a Unimed Teresina oferece um serviço móvel de urgência e emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana? É o SOS Unimed, que possui uma estrutura completa para atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, transporte terrestre simples e monitorado no perímetro urbano de Teresina, ambulâncias equipadas com mais de 400 itens, UTIs móveis tripuladas por equipe médica e central de atendimento, por telefone com orientações de saúde 24 horas por dia. E o melhor de tudo, com um valor muito acessível a todos, apenas R$ 9,90 mensais. Os clientes do Unimed Teresina têm uso ilimitado do serviço. Faça sua adesão pelo e-mail vendas@unimedteresina.com.br. SOS Unimed, cuidado em todos os momentos. Olá, sou Thalita Brito, enfermeira do Núcleo de Assistência Integral e Saúde da Unimed Teresina, e vamos falar um pouco sobre a cirurgia cesariana e os cuidados pós-parto. Após a cesariana, a mulher vai ter momentos que ficar deitada no pós-operatório imediato com o curativo, nas primeiras 24 horas. Após esse momento, ainda no hospital, vai ser recomendado que a mulher tome um banho e retire esse curativo. Esse curativo deve ser tirado por um profissional de saúde dentro da unidade ainda, ou técnico de enfermagem ou enfermeiro. Após a primeira avaliação, vista que os pontos estão bem e a cirurgia está limpa, a mulher já tem capacidade de fazer os seus próprios cuidados com a sua cirurgia. O ideal é que, ao tomar banho, você faça primeiro a higiene da cirurgia antes de lavar a sua genitália, por exemplo. Nós consideramos que a cirurgia é uma parte mais limpa e que a sua genitália é uma parte mais suja. A dica é lavar primeiro com água, sabão, água corrente, essa cirurgia, e só depois disso ir para as partes íntimas fazer a higiene. Lembrando que você deve secar essa cirurgia depois do banho com uma toalha específica para a área da cirurgia. Não usar a toalha que você usa no corpo na cirurgia também, para evitar que haja contaminação cruzada. Lembrando que os pontos podem cair até o 15º dia ou, dependendo da orientação do seu médico, podem ser retirados na unidade de saúde.
Doutor, a gente tem perguntas aqui da nossa audiência, do Minha Saúde. A Isabel quer saber, o meu colesterol deu 192 miligramas. É um bom colesterol ou um colesterol ruim? Bom, eu acredito que ela esteja se referindo ao colesterol total. Né? Uhum. Colesterol total. Como eu disse no comecinho, a gente tem que estratificar o risco para ela. Saber a idade, se ela fuma, se ela tem hipertensão, se ela toma alguma medicação, tratamento. Com este valor, este valor e esses elementos, eu consigo estratificar o risco para ela. Como eu disse, não tem um valor de corte hoje que acima do qual eu tenho que tratar. Para falar a verdade, existe um, que é o colesterol ruim, o LDL, acima de 190, isso o ruim, não total, sim, esse é indicativo de medicação de forma imediata, já não se discute mais isso. Portanto, nessa situação, sim, agora ela com um total de 190 precisa estratificar o risco, porque pode ser que desses 190, uma boa parte seja colesterol bom. Aí eu preciso estratificar o tipo de colesterol e os fatores de risco dela, para dizer, então, por um número isolado, difícil dizer se está bom ou se está ruim, mas sempre a gente tem que fazer estratificação individualizada do paciente. Por isso que é bom passar no cardiologista, viu, Sem gente? dúvida. O Wellington quer saber, doutor, se carne de frango tem menos colesterol que carne vermelha. Boa pergunta. Olha, essa pergunta aí, a do ovo, também é fantástica. A do ovo vira vilão num ano, no outro ano já é. Bom, então... A gente pode incluir o peixe aí também? Pode, vamos lá. Lembrar, colesterol é de origem animal. Então você não vai encontrar colesterol em origem vegetal. Colesterol é de origem animal. Então só vai ter colesterol, é aquilo que é de origem animal. Só que o problema é a gordura saturada. A gordura saturada, ela atrapalha o metabolismo do colesterol. E ela meio que aumenta o colesterol de forma indireta. Esse é o grande problema. E se tratando de carnes, as carnes vermelhas, a carne do frango, elas têm colesterol. Todas as duas têm colesterol. Mas, pelo que as evidências mais atuais, que a carne de frango ela parece ser mais saudável nesse aspecto do que a carne vermelha. Isso nós temos como. Agora, quer dizer que a carne vermelha seja ruim? Não. Dependendo das quantidades, da frequência por semana, ela é muito segura também. O grande problema está nos excessos e nos mitos que levam. Você vai ver, por exemplo, se você entrar na internet hoje, você vai ver mitos tipo, ovo é um vilão, é um grande vilão porque aumenta o colesterol, principalmente a gema do ovo. Isso é parcialmente verdade. A gema do ovo tem sim mais calorias do que a clara. Por exemplo, você tem quase 90% das calorias que tem no ovo estão na gema. E aquilo ali pode realmente estar associado com tem gordura gordura saturada ali também dentro do ovo. E ele deve ser consumido com parcimônia, que tem quem é alto risco cardiovascular, já teve infarto, já teve AVC. Ele deve ser comido com maior parcimônia, mas não que ele seja um vilão. Nenhum alimento sozinho é vilão. Nenhum alimento, o ovo é super seguro, é o mais nutritivo do mundo, eu posso comer até 8 ovos por dia. Mentira, não é verdade. Não é benefício de se comer nenhum tipo de alimento em grande quantidade. Portanto, o que os nutricionistas sempre falam, a alimentação deve ser um contexto, deve ser associado um balanceio das calorias, dos tipos de alimentos, da gordura, do carboidrato, da proteína e etc. Uma dieta balanceada ainda funciona muito bem. Equilíbrio sempre, né? Sempre, não adianta a gente tentar fugir disso. Bom, a Bruna quer saber se existem pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver o colesterol alto. Sim, geneticamente tem pessoas que têm colesterol alto, mesmo que não se alimentem quase nada de colesterol, tem colesterol alto. Essa pergunta é muito boa, isso mostra realmente que é uma questão individual, que você precisa tratar o paciente de forma bem individualizada para poder ter o melhor resultado. E mais um detalhe, como você tinha comentado ainda há pouco, as crianças podem ter colesterol alto. E já há idades que a partir da qual a gente já pode usar até inclusive medicações em crianças. Em algumas idades você já pode usar até medicações, autorizado a usar medicações. Porém, isso é muito, graças a Deus é a minoria. A maioria a gente consegue, com uma boa dieta, exercício físico, a gente consegue controlar a maioria, sim. A Maria Laura pergunta, como posso controlar melhor o meu colesterol, doutor? O trinômio, né? O tripé da boa saúde. Se alimentar bem que eu me refiro a alimentar-se na hora correta, em quantidades adequadas, de preferência com a orientação nutricional, uma coisa muito boa, muito importante. O tratamento multidisciplinar funciona muito bem. Um bom educador físico, um nutricionista, o médico para acompanhar o seu tratamento, isso ajuda demais a que o paciente tenha melhores resultados. Esse é o primeiro ponto, se alimentar bem.
fazer atividades físicas, pelo menos 150 minutos por semana, como recomendam as diretrizes. 3, fazer seus check-ups regulares, tomar as medicações que forem indicadas. E 4, dormir bem. Acredito que talvez esse quarteto aí vai funcionar para quase tudo na sua vida. 150 minutos eu posso fracionar aí 3 vezes por semana, 3 vezes de 50 minutos, 5 vezes de 30 minutos. Pelo menos atividade 150. aeróbica? A atividade aeróbica e resistida. Parte dela, 20% da atividade, se for resistida, está associada a melhora. Recentemente, saiu uma diretriz europeia sobre atividade física mostrando que a atividade resistida, o exercício de musculação, está muito associado também a benefício cardiovascular. A gente achava que o cardiovascular sempre era melhor, o exercício aeróbico, melhor para o coração. Isso é fato. Porém, o exercício resistido também tem benefício ao coração. O que não tem benefício é sedentarismo. Isso aí nunca tem. Não. Ficar na cama só assistindo vídeo e comendo não é bom. E tem um detalhe. Associaria esse quarteto de boa saúde, além desse, nós comentamos, zerar o tabagismo. Estarrecedoramente o aumento do tabagismo entre os jovens no cigarro eletrônico, nos vapes da vida, nos pods da vida. Isso vai jogar fora todo um esforço feito nos anos 80 e 90 para que o tabagismo diminuísse no Brasil, e diminuiu, que agora está voltando. Então, não existe dose segura para tabaco. E sobre o álcool, aqueles estudos iniciais que mostravam que uma dose de vinho poderia reduzir o colesterol, que poderia ser protetor, o paradoxo francês, e tá aquela história que o francês bebe muito vinho, infarta menos. Infelizmente, aquilo não se mostrou verdade. Os estudos mais recentes mostram que o álcool sim é um fator de risco para várias doenças, que ele deve ser consumido o mínimo possível. Claro, se a abstinência completa, melhor ainda, mas aquilo que você achar que o álcool é protetor ou indicá-lo como protetor cardiovascular é absolutamente contraindicado. E é uma questão linear. Aquele que bebe 5 cervejas tem mais risco do que o que bebe 4, tem mais risco do que o que bebe 3 e assim por diante, que tem mais risco do que o que não bebe nenhuma. Infelizmente, o álcool está associado linearmente ao aumento de risco de várias doenças. Eu não estou falando só de doença cardíaca, estou falando de câncer de boca, câncer de estômago, câncer de intestino, várias doenças hepáticas, cirrose, etc, etc. O álcool não é o fator protetor que se achava nos anos 80, anos 90, com estudos ainda muito pequenos. Quando os estudos vieram mais corretos, mais adequados, com metodologia mais adequada, o álcool não se mostrou nem protetor e se mostrou danoso em alguns casos. Excelente conversa. Nós conversamos hoje aqui no Minha Saúde com o Dr. Luiz Bezerra, médico cardiologista. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço. Obrigado. É isso, gente. Para você que acompanhou mais um episódio aqui no YouTube, muito obrigada pela audiência. Lembrando que aqui tem muito conteúdo importante, necessário, útil para você curtir e compartilhar com as pessoas que precisam e gostam de saber mais sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A gente se encontra no próximo episódio do Minha Saúde aqui no YouTube. Até lá. Tchau.